Mensagem Bíblica. Nós já temos visto no primeiro capítulo o tipo de homem que Jó era. Jó foi um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Nós temos visto também que ele foi um homem de família, um homem que tinha esposa e 10 filhos, que foi um pai que orava pela sua família. Com certeza naquele tempo ainda não tinha a Bíblia Sagrada, isso ocorreu cerca de 4.000 anos atrás. Naquele tempo não tinha nenhum livro da Bíblia ainda. Mas certamente este homem instruiu os seus filhos sobre Deus, e esta é a responsabilidade muito importante de nós, especialmente os homens. Depois nós vimos na Bíblia uma mudança de cena, onde passou para uma cena nos céus, onde Satanás veio diante de Deus para prestar contas. E Deus o perguntou acerca do seu servo Jó. Deus falou muito bem de Jó, falou de como ele o agradava. E Satanás, diabo, o acusador que ele é, acusou de que Jó servia a Deus por aquilo que Deus dava a ele, os muitos bens. E Deus, que sabe da realidade da fé daqueles que lhe são filhos, permitiu que Satanás fizesse um teste na vida de Jó. Deus sabe a certeza da fé daqueles que são os seus filhos. Deus sabe também daquilo que podem suportar. E no caso de Jó, mas foi muita coisa. Nós vimos que Satanás adquiriu permissão de mexer com aquilo que Jó possuía. E num só dia ele tirou os bens de Jó e os 10 filhos. Qual foi o resultado? A fé de Jó podia suportar tamanha provação? A verdade é que sim. Ele sentiu muita tristeza, sim, mas adorou a Deus. Ele reconheceu que tudo quanto tinha nesta vida vinha da mão do Senhor e simplesmente louvou e bendisse o nome do Senhor. Passou por toda esta provação e saiu aprovado. Hoje nós vamos mudar de cena novamente. Nós vamos voltar a outra cena nos céus. E para isto nós vamos hoje a nossa leitura em Jó, capítulo 2, e os versículos de 1 a 6. Deem atenção, sigam na sua Bíblia, Jó, capítulo 2, Jó sendo o livro que logo antecede ao de Salmos. Salmos sendo bem no meio da Bíblia. Vamos à leitura de Jó, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passar por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Vamos observar o texto bíblico então. No primeiro versículo diz: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Nós encontramos a mesma coisa que nós vimos antes no versículo 6. Satanás chegando a apresentar-se diante do Senhor para prestar-lhe contas. Novamente o Senhor, Deus que Ele é, inicia a conversa. Nós vemos isto no versículo 2, onde Deus faz a mesma pergunta que fez em 1 e 7, de onde vens? E mais uma vez a resposta é a mesma, isto é, Satanás diz de rodear a terra e passear por ela. Não está nada mais pronto agora a admitir as desgraças que anda fazendo, procurando alguém para devorar.
só diz de rodear a terra e passear por ela. E novamente o Senhor pergunta quanto a Jó. Note bem, o versículo 3 diz: observaste o meu servo Jó. E mais uma vez a gente vê nestas palavras a emoção de Deus, a imensa alegria, a satisfação que ele tem. Satanás, você viu aí o meu servo Jó? Ele diz: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Novamente, as mesmas palavras que o Senhor havia dito quanto ao seu servo Jó no capítulo 1 e versículo 8. Mas Deus tem mais um pouco a dizer agora. Ele diz: ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Agora Deus passa a comentar aquilo que tem ocorrido desde a última vez quando ele falou com Satanás. Jó havia enfrentado uma severa provação. Ele havia enfrentado a perda de todos os seus bens. E tudo isto num dia só. Além disto, Satanás havia tirado dele os 10 filhos. E Deus diz: ele conserva a sua integridade, embora me insultasses contra ele para o consumir sem causa. Demos atenção a estas palavras. Deus é quem está falando aqui. Deus é quem diz: todo esse sofrimento que Jó está passando não vem por causa de pecado seu, é sem causa. Mas Satanás, ele continua sendo o mesmo rebelde contra Deus, o mesmo acusador que ele é, e ele responde ao Senhor da seguinte forma: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Outra maneira de dizer isto é: o homem dá tudo quanto ele tem pela saúde. Você e eu, nós já temos visto certamente muitas vezes pessoas que dizem: a gente tendo saúde, a gente tem tudo. Tendo saúde, nós podemos trabalhar e o resto a gente resolve. A verdade é que a saúde é importante. Todos nós damos muito valor à saúde. Se eu fosse fazer a pergunta: você gosta de estar doente? Dificilmente alguém diria: sim, eu gosto. Satanás sabe disto e ele diz: tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Nós vemos isto nos hospitais e com os médicos. Pessoas desesperadas diante de doença e algo que talvez seja fatal, desenganado pelo médico. Pessoas dispostas a gastar tudo quanto tem e até o que não tem, atrás de mais alguns anos de vida. Satanás sabe disto e por isso, conhecendo como a maioria vivem, ele diz: estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Basicamente, a palavra é a mesma que ele havia dito anteriormente no capítulo 1. Ele diz: Jó só lhe serve pelo que você tem feito por ele. Ele tem gozado boa saúde e por isso parece que ele tem razão de te servir por causa da saúde que o Senhor tem dado a ele. Mas se você tirar a saúde dele, então vais ver que nenhum amor neste mundo é sincero, nenhum amor realmente é algo que supera, ultrapassa até as dificuldades. Não, o amor de Jó é só um amor humano e comum e passageiro. Diante disto, o Senhor mais uma vez fala. Ele diz no versículo 6: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Mais uma vez, aquela palavrinha que eu falei anteriormente. Satanás é um cachorrinho na corrente. Vai até onde Deus deixa e só até lá.
eis que ele está em teu poder. A gente vê cada vez Deus mudando um pouco aquela cerca. Primeiramente, a cerca está ao redor de todos os bens de Jó. E Satanás confessou que ele mesmo não podia mexer lá. Obteve permissão do Senhor e Deus disse: tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. Agora a cerca é mudada novamente. Esta vez o limite é: poupa-lhe a vida. Deus tinha que manter este limite porque ele é Deus, mas além disto é compreender que por parte de Satanás e quem ele é homicida. Num dos dias anteriores nós já vimos as palavras de Jesus em João 8, onde Jesus disse que Satanás é homicida. Deus havia dito lá no jardim ao homem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E conhecendo aquilo que Deus havia proibido, Satanás insulta a mulher a comer. Ele é homicida. Ele se apresenta como bonzinho, mas está lá para tirar a vida. E por isso é que Deus tem que dizer a ele: mas poupa-lhe a vida. Satanás, o que ele queria fazer era tirar a vida de Jó. Mas Deus sempre o tem limitado. Ele não pode simplesmente fazer o que ele bem quer. O que ocorre então? Vamos ouvir então a leitura agora dos versículos 7 a 10. Primeiramente, quando Satanás sai da presença do Senhor, diz que ele feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Compreendeu aí? Um tumor dói, não é? Eu já tive tumores. Realmente fazem alguns anos que eu não tenho tido um, mas tenho lembrança disto, que a dor é grande. Imagine só no caso de Jó, onde desde o pé até em cima da cabeça ele está coberto de tumores malignos. Satanás tem poder? Tem. Ele usou esse poder para atacar Jó, para atacá-lo fisicamente, atacá-lo quanto à saúde. Mas o propósito maior não era simplesmente isto, não era simplesmente infligir dor sobre a sua pessoa. O propósito satânico era levá-lo a negar a fé no Senhor, a abandonar a sua confiança no seu Criador. Isto Satanás queria. O resultado de todo este ferimento é que, diz no versículo 8, Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele rapar-se. É compreender com isto que esses tumores
causavam coceiras. E com o caco eu creio que ele estava se coçando. Mas além disto, também tinha todo aquele pus dos tumores. E simplesmente para se limpar, ele toma um caco para se ver livre de todo aquele pus correndo pelo seu corpo. Mas aí vemos uma coisa interessante no versículo 9, onde diz: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Pergunto: por que a mulher de Jó diz estas palavras? Ela tinha um marido ruim, um marido perverso, que talvez batesse nela e assim por diante. É óbvio pela história que tal não é o caso. Jó era um excelente marido, um homem de Deus, um homem temente a Deus. E com isto ele estava preparado para ser verdadeiramente um bom marido. E por que é então que a sua mulher chega ao ponto de dizer: amaldiçoa a Deus e morre? Creio eu que só tem uma explicação. Ela está tão comovida com a imensa dificuldade, o imenso sofrimento que Jó atravessa, que para ela vê como um alívio o marido até morrer. Realmente não faz tanto tempo que eu ouvi isto com a minha mãe, quando o papai havia sofrido derrame e estava nos seus últimos dias aí, obviamente sofrendo. Ela, compreendendo a imensa dificuldade, mesmo tanto que amava o papai, ela viu a hora quando achou melhor que ele partisse para a glória, para estar com Cristo, onde Paulo diz que é incomparavelmente melhor. Sim, Jó, enfrentando todas essas dificuldades, a sua esposa acha melhor que ele venha até a morrer. E talvez, ela diz, facilitaria se você chega a amaldiçoar a Deus. Jó, diante de tanta dificuldade que você tem sofrido, a perda de todos os bens, a perda de todos os filhos, a perda da saúde, Jó não está vendo que um Deus que permite você passar por isto, você, um servo dele, um que ama a ele, um que vive para ele, não está vendo que não adianta servir um Deus deste? É melhor morrer. A gente enfrenta dificuldades, não é? E esta mulher havia chegado ao seu limite, onde ela sentiu que não suportava mais ver o seu marido sofrendo daquele jeito. Neste momento ela não vê a soberania de Deus. Ela passa a duvidar da bondade de Deus.
A Bíblia fala muito e muito mesmo sobre a imensa bondade de Deus. Mesmo na criação, o que a gente vê é que Deus é bom. Muitos dos salmos falam disto também. Mas quando o sofrimento vem, às vezes esquecemos disto. Como aqui o caso da esposa de Ló. Que tal você está passando por momentos muito difíceis? Como tem reagido diante destas? Você vê o Senhor como sendo soberano? Você tem toda a convicção da sua bondade? Se você conhece o Deus da Bíblia e sabe destas coisas, você não pode não ter a resposta para tudo aquilo que está atravessando, mas você tem a base sólida e necessária para poder enfrentar e atravessar toda dificuldade. Confia no Senhor. Que Deus vos abençoe.